Então vamos para o nosso curso, vamos começar a aprender, vamos começar a entender como os cães aprendem, como os cães funcionam, vamos começar a aprender a ensinar eles. Eu sei que você deve estar muito ansioso por esse momento, deve estar pensando que horas eu vou começar a ensinar meu cachorro a sentar, que horas eu vou ensinar meu cachorro a dar patinha, e calma, que esse momento vai chegar. Mas antes a gente precisa de uma parte muito importante, a gente precisa de uma base teórica por trás disso. Então a primeira coisa que você precisa entender, que você precisa aprender, é como os cães aprendem. Isso precisa fazer sentido para você. As pessoas geralmente fazem o contrário do que deve ser feito. Por isso que existem tantos cachorros com problemas de comportamento. Então nessa aula eu vou explicar para vocês, através da psicologia comportamental, como é que os cães aprendem. Eu vou passar alguns conceitos para vocês que são muito importantes para que vocês comecem a entender um pouco mais o cachorro de vocês e principalmente para que vocês comecem a entender um pouco mais o que vocês estão fazendo para ensinar aqueles comportamentos que o cachorro faz e que você não queria que ele fizesse de jeito nenhum. Então, antes da gente começar, você precisa saber esses conceitos, você precisa entender como é que os cachorros aprendem para que os ensinamentos façam sentido para você daqui para frente. Depois dessa aula tudo vai ficar mais claro e vai ficar mais fácil para você entender por que as pessoas geralmente ensinam o contrário do que elas querem ensinar. Quando falamos de aprendizado de cães, você precisa entender o conceito da análise do comportamento. A análise do comportamento, ela explica o comportamento dos cães e também explica o comportamento das pessoas e dos outros seres vivos. E a análise do comportamento utiliza técnicas específicas para moldar o comportamento dos cães. Os cães aprendem por condicionamento. O que é isso? É a associação de comportamentos e as suas consequências. Então, quando eu estou dando uma aula, eu sempre falo para a pessoa e repito várias vezes que o comportamento do cão vai controlar a consequência que ele vai receber. O cachorro precisa entender isso, ele precisa achar que o comportamento dele está controlando tudo. Esse é um conceito chamado seleção por consequências, que foi criado pelo Skinner, que é o pai da psicologia comportamental. Então, se eu quero que o meu cachorro não pule para pegar a comida que está na minha mão, se eu não quero ensinar que ele pule, se ele pula, a comida sobe da minha mão. E se ele fica paradinho, a comida desce. O que ele vai começar a entender? Que o comportamento dele definiu a chegada da comida até a boca dele. E a probabilidade dele se comportar assim, com mais calma da próxima vez, vai ser bem maior. Se eu dou a comida no momento que ele tá pulando, que ele tá muito agitado, para ele parar de pular, que é geralmente o que as pessoas falam, né? Ele tá pulando porque ele tá querendo a comida, eu vou dar porque ele vai parar. Só que aí eu ensinei o contrário, porque da próxima vez que ele quiser a comida, o que ele vai fazer? Ele vai pular para ganhar essa comida, porque da última vez isso funcionou, ele foi reforçado por isso. Então, eu vou ensinar para vocês agora o conceito de reforço e de punição, para esses conceitos irem ficando cada vez mais claros na cabeça de vocês. Então aqui vocês estão vendo que tem um quadrante dos reforços. O que significa isso? O que é esse quadrante dos reforços? Não estou entendendo nada. Calma que eu vou te explicar. O que é o reforço? O reforço é tudo o que acontece que aumenta a probabilidade de um comportamento acontecer. E a punição é tudo o que acontece que diminui a probabilidade de um comportamento acontecer. Além disso, a gente tem esse mais e esse menos. O que significa mais e menos? O mais é quando eu adiciono alguma coisa e o menos é quando eu retiro alguma coisa. Então não é porque é mais que é legal, que é positivo, menos é chato, é punitivo. Não, eu vou explicar cada um deles para que você entenda cada vez melhor, tá? Parece um pouquinho complicado, mas depois as coisas fazem muito sentido e ficam muito mais claras. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Quando o cachorro senta e eu dou um petisco, eu estou dando um reforço positivo. Por quê? Ele sentou, ele ganhou o que ele queria, então o reforço, que nesse caso foi a comida, vai aumentar a probabilidade desse comportamento de sentar acontecer no futuro, porque ele queria a comida. E é um reforço positivo, tem um mais reforço positivo, por quê? Porque eu adicionei alguma coisa, eu adicionei uma comida. Então esse é o conceito mais simples que tem. Reforço positivo, ele adiciona algo e aumenta a probabilidade daquele comportamento se repetir no futuro. Quanto mais eu reforço, mais esse comportamento vai acontecer. Tá fazendo sentido até aqui? Agora vamos para o conceito de reforço negativo. Mas eu tô falando de reforço, por que tem um negativo aí no meio? Calma que vocês vão entender. Reforço é tudo que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer. E eu vou repetir algumas vezes para que fique cada vez mais claro, tá? O que é negativo? É quando eu reforço, então quando eu aumento a probabilidade daquele comportamento acontecer, mas eu retiro algo. Tá bom, Lu, não tô entendendo nada. Explica, dê exemplos para ficar mais fácil, tá?
A reatividade é um problema muito clássico de reforço negativo. Por quê? Quando o cachorro reage, ele está reagindo porque ele está querendo alguma coisa ali naquele momento. Geralmente ele está desconfortável com aquele estímulo. Quando eu estou falando do latido da reatividade, tá? Existe o latido que o cachorro olha para você e pede alguma coisa e aí você entrega, então é um reforço positivo. Mas no caso da reatividade, não é aquele latido para você, é aquele latido bravo. Vocês sabem identificar. É diferente de quando ele late pedindo alguma coisa. Então todo tutor de cachorro consegue entender que tem alguns tipos diferentes de latidos. Quando o cachorro reage, ele está querendo que aquele estímulo seja retirado. E o que acontece geralmente quando o cachorro reage? A gente tira o estímulo. Porque o cachorro late, ou o cachorro avança, ou o cachorro morde, porque ele quer retirar aquilo. E aí o que a gente faz? Ou a gente tira o cachorro dessa situação, ou a pessoa, ou outro cachorro, se afasta, né? Às vezes a pessoa tá com o cachorro, tira o cachorro de perto, ou o cachorro latiu pra pessoa, a pessoa fica com medo e sai de perto. Então, gente, vocês estão conseguindo entender que numa reatividade, se a gente não sabe lidar com aquela situação, ela acaba piorando, porque ela acaba sempre sendo reforçada, a gente tira o que o cachorro quer. Então é muito importante em casos de reatividade saber lidar com aquela situação de uma maneira correta, ter um protocolo para utilizar nessa situação. Senão você vai acabar piorando esse comportamento no seu cachorro, que é o que geralmente acontece. A reatividade ela vai sendo reforçada e quando a pessoa chega para mim, o cachorro já reage muito, muito, muito. Então é bem importante tomar cuidado nessas situações de reatividade. O próximo conceito é a punição positiva. A punição positiva consiste em diminuir a frequência de um comportamento adicionando algo. Eu preciso deixar claro aqui para vocês que eu não utilizo a punição positiva nos meus treinos, tá? Porque a punição positiva, ela vai fazer com que o cachorro deixe de exibir aquele comportamento por medo. Então é quando a pessoa utiliza o enforcador. Então como que funciona a punição positiva? Se um cachorro ele reage para outro cachorro e a pessoa acha que tem que punir, que tem que brigar, que tem que castigar ele dessa maneira para ele parar, o que ela vai tentar fazer? A hora que o cachorro latir para outro cachorro, ela vai utilizar ali um enforcador, que é algo muito aversivo para os treinos do cachorro. A hora que ele latir, ela vai enforcar esse cachorro, apertar o enforcador. A hora que ela aperta o enforcador, isso aqui vai apertar a garganta do cachorro. Então, vai ser uma punição, né? Porque eu estou fazendo algo aversivo, eu estou diminuindo a chance daquele comportamento acontecer no futuro através da dor. Eu estou adicionando um desconforto, por isso que é uma punição positiva. Eu adiciono um desconforto para o comportamento diminuir. Então, punição mais positiva porque está adicionando esse desconforto, adicionando esse aversivo. E por fim, a gente tem a punição negativa. O que é a punição negativa? É quando eu diminuo a frequência daquele comportamento acontecer, retirando algum estímulo, retirando o que ele quer. Para ficar mais claro, vou dar um exemplo para vocês. A gente utiliza esse processo de punição negativa num treino onde o cachorro está latindo muito para demandar alguma coisa. Sabe aquele cachorro que fica latindo, demandando atenção ou começa a latir porque quer um petisco? Nesse caso, a gente usa a punição negativa para a gente frustrar esse comportamento. Como que a gente faz? O cachorro está latindo, 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 então ele está emitindo esse comportamento. A pessoa, o que ela faz? Em vez de dar o que o cachorro quer, que daí seria um reforço positivo, a pessoa vira de costas. Então, é uma punição negativa. Por quê? Por que é uma punição? Porque vai diminuir a probabilidade daquele comportamento acontecer, porque o cachorro não está tendo o que ele quer. E por que é negativa? Porque eu estou retirando algo, eu não estou dando o que ele quer, eu estou tirando o que ele quer. Então ele quer comida, ele quer atenção, eu tiro. O latido ele vai diminuir, porque o cachorro vai vendo que não funciona. Então nesse caso, punição negativa, tá? Então para frustrar comportamentos, a punição negativa não é necessária. E aí, gente, existe uma polêmica aí no mundo do adestramento que é com relação a metodologias, tá? Muita gente não sabe que existem essas metodologias, mas os profissionais, eles sabem que existe a metodologia positiva e existe a metodologia tradicional, onde os adestradores, na tradicional, utilizam os 4 quadrantes, utilizam também a punição positiva. E os adestradores positivos, eles não usam a punição positiva. Aqui, qual que é a polêmica aí? Os adestradores punitivos, eles criticam porque eles dizem que não existe um treino 100% positivo. E tem muitos adestradores positivos que dizem que só trabalham com adestramento positivo. No meu caso, eu sou psicóloga e eu trabalho com adestramento positivo porque predominantemente eu uso o adestramento positivo, porque na maioria das vezes eu sempre vou utilizar a recompensa ali para o cachorro, mas eu não posso deixar de treinar se o cachorro não quer aquela recompensa de ração, por exemplo. Então eu entendendo todos esses conceitos, que realmente não existe um treinamento 100% positivo, porque em determinado momento eu vou precisar usar o reforço negativo,
que eu expliquei para vocês. Como é que eu utilizo o reforço negativo no dia a dia? Em treinos de reatividade. Às vezes o cachorro não come porque ele fica tão agitado quando ele vê aquele outro cachorro, mas o fato de eu tirar ele a hora que ele fica calmo, eu reforço aquele comportamento negativamente. O comportamento dele ficar calmo, porque eu retiro o desconforto. Então eu utilizo esse conceito também nos meus treinos e a maioria dos adestradores positivos também faz dessa maneira em alguns casos. E a punição negativa eu também utilizo nesses treinos de ansiedade, treino de cachorro muito agitado, de latido para demandar alguma coisa, porque eu faço dessa maneira, o cachorro está latindo, vira de costas, não dá o que ele quer, então eu diminuo a probabilidade do comportamento acontecer retirando o que ele quer. É importante que vocês entendam esses conceitos para quando vocês se depararem com alguma crítica ou algo nesse sentido, né, caso isso aconteça, vocês entendam o que está por trás dessa questão de adestramento positivo, adestramento punitivo, tá? Então eu estou dando todas essas informações para que você entenda o que você está fazendo com o teu cachorro e não simplesmente reproduza o que eu falar sem entender o que tem por trás. E tem algumas situações que a gente utiliza dois conceitos juntos. Então, nesse exemplo do cachorro latindo, tá, ele latiu porque ele está demandando alguma coisa. Eu viro de costas porque eu quero diminuir a probabilidade do latido acontecer. A hora que ele para de latir, eu posso voltar e dar atenção para ele. Então eu estou reforçando positivamente o fato dele parar de latir. Eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então isso pode ser utilizado também. Não é porque eu utilizo um que eu anulo o outro. Tanto é que os adestramentos tradicionais, os adestradores tradicionais, e algo que as pessoas que são leigas precisam tomar muito cuidado com isso, porque eles não dizem que são punitivos, obviamente. Eles até trabalham com petisco. Então ele dá uma punição no cachorro, usa o enforcador, uma punição positiva. A hora que o cachorro para, ele reforça com comida, né? Então existe ali uma questão de, eu tô dando comida também, eu também sou positivo, tá? Então é importante entender esses conceitos, porque você tem que saber também, caso algum dia você venha contratar um adestrador presencialmente, ou se você já tiver feito um orçamento, você tem que entender que isso acontece, tá? Porque o que a gente quer é o melhor pro nosso cachorro. E quem quer que as pessoas fiquem brigando, causando dor no nosso cachorro? Ninguém. Por isso que adestramento positivo é sempre a melhor opção, mas a gente tem que entender que a gente utiliza todos esses conceitos, menos a punição positiva. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que os conceitos tenham ficado claros para vocês. Eu vou falando sobre isso ao longo das aulas, mas a partir de agora eu quero que você tenha uma percepção do que está reforçando o comportamento do teu cachorro. Você fala, vamos passear, e ele fica super agitado, e você leva ele para passear, você está ensinando ele a ficar agitado, porque você está reforçando esses comportamentos de agitação com o passeio. Se o seu cachorro apresenta reatividade, a hora que ele reage, você tira ele daquela situação correndo porque você fica com vergonha, com medo dele morder algum cachorro, você também está reforçando ele negativamente. Então, a partir de agora, eu quero que você comece a ter um olhar mais analítico para os comportamentos do seu cachorro, para tentar entender por que ele está se comportando de tal maneira, sendo que você não gosta e sendo que você não ensinou, entre aspas, né? Porque, como você acabou de ver, tudo é reforçado, tudo é ensinado, mesmo que a gente não queira ensinar aquilo, a gente acaba ensinando sem querer. Então eu quero que você comece a entender por que esses comportamentos estão acontecendo, para que as coisas comecem a ficar mais claras, tá? Com relação ao comportamento do teu cachorro. Comece a pensar nisso e vamos para a próxima aula.